Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar algo sobre afastar-se de algumas pessoas. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava comentando acerca de alguns comportamentos duvidosos. E a pessoa falou assim pra mim: "Ai, irmã Raquel, não tem problema não. Olha só. Ai, irmã Raquel, não tem problema não, é só saber lidar." Mas pessoas de origem duvidosa. Pessoas de origem duvidosa. Pessoas com origens, eu creio que vocês já estão entendendo. Assuntos dessa natureza. A Bíblia vai dizer: apartai-vos dos tais. A Bíblia vai dizer: apartai dos tais. O apóstolo Paulo, depois você lê lá as cartas paulinas, as cartas de Paulo, as cartas doutrinárias que nos ensinam o bom proceder. Pessoas de origem duvidosa, irmãs, porque as más conversações corrompem os bons costumes, irmãs. Irmã Raquel, ainda que certas situações, irmãs, que o pecado às vezes ele quer nos enredar. Irmã Raquel, amada igreja. O pecado, ele não é ruim não, irmãs. De certa forma, ele seduz, ele atrai, mas a finalidade do pecado é te aprisionar. Tirar o teu senso de discernimento espiritual. E Deus, na sua infinita sabedoria, através da inspiração do Espírito Santo, ele vai falar: as más conversações corrompem. E se você ficar perto daquela pessoa, ficar conversando, ainda ficar ali mais ainda, naquelas amizades, naqueles entrosamentos, naquelas conversas, irmãs, daqui a pouco você vai estar igual. Provérbios vai dizer: andai com sábios para ser mais sábio, né? Quer ser mais sábio? Ande com sábios. Quanto mais você anda com uma pessoa sábia, você vai mais, quase que vê assim, por osmose. Começar a analisar, nossa, mas interessante essa pessoa, né? E você vai aprendendo. E assim é com as coisas ruins também, irmãs. Não podemos ser elásticos não, amada igreja. Existem contextos que não tem como você se afastar. Irmã Raquel, ser educado, educada, um bom dia, boa noite, boa tarde. Né? Então, existem contextos, mas dá para evitar aquela proximidade, aquela conversa. Se você sabe que é uma pessoa de origem duvidosa, se você sabe que é uma pessoa que comete coisas erradas e sérias, se você sabe que a pessoa é uma pessoa que não coaduna, não tem o mesmo pensamento seu, que é o pensamento de almas, pensamento de reino, pensamento de santidade, pensamento das coisas do alto, como está lá em Colossenses 3, mas
quando você se depara com pessoas de origem duvidosa, até mesmo que tem desvios de caráter, de conduta, pessoas muitas das vezes narcisistas, se afastam. O apóstolo Paulo vai dizer: apartai-vos dos tais. O apóstolo Paulo vai dizer: apartai-vos dos tais. Aparta-te, aparta. Se precisar de você, pedir uma ajuda, aí é uma coisa. Mas, irmãs, senão daqui a pouco você tá achando aquilo normal, tu tá vendo a pessoa cometer situações. Não, a expressão é essa mesmo que eu fiz aqui. Fica analisando. Irmãs, você olha, observa, fazendo coisas sérias. Se você ficar andando muito, vai começar a achar que aquilo é normal, irmãs. Desenvolve uma amizade, fica 24 horas com a pessoa. Se permite ser enredado, é isso que o mal quer. Aprisionar, te enredar ali, ó. Naquela conversa, mole, naquela conversa. Não, mas isso não tem problema não. É assim, irmã Raquel, é essa? Não. Ai, irmã Raquel, você é rígida demais. Mães, não podemos ser elásticos não, irmãs. Não, irmãs. Não. Não, irmãs. Amém? Que o Senhor nos ajude. Às vezes uma situação que a pessoa quer pegar você na tua fragilidade. Na fragilidade. Ponto fraco é isso aqui, ó. Dela ou dele. O inimigo vai lá, ó. Não, fugir da aparência do mal. Foge. 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 Estou falando disso de uma forma global, irmãs. Foge. Foge. Pessoas que têm transtornos de personalidade, irmãs, depois vocês veem aqui no YouTube, tem muitos materiais e conteúdos sobre narcisistas. E Deus me deu a revelação daquela mulher, da esposa de Potifar. Creio eu, aquela mulher, eu não sei, mas se ela era narcisista, mas ela se utilizou ali de um comportamento típico de uma pessoa narcisista. Qual foi o comportamento, irmã Raquel? Ela queria José, José não a quis. Olha a armadilha que normalmente essas pessoas se utilizam. Como José fugiu, ela pegou e ela mudou. Olha o jogo que ela faz. Só para as irmãs entenderem que é assim que funciona, que muitas das vezes essas pessoas que têm esse problema, esse transtorno, que isso não tem cura, são pessoas mais, até fingem. Finge, irmã Raquel, finge que ama, finge que quer bem, que te ama, finge que está convertido, está convertida, conta testemunho falso. Mães, engana. Quem não tem o Espírito Santo de Deus se enreda. Aquela mulher lá, ó, ela já estava olhando, observando. Ele não quis participar, não quis ficar com ela. Ele temia a Deus. Ela muda. Ele que quis, eu que não quis, ele tentou me violar. Foi assim ou não foi, amada igreja? Essa é uma tática de uma pessoa, estrategicamente de um narcisista. Ele e ela têm essa capacidade de mudar. E se utilizam, né, como muitos falam aqui, dos macacos voadores. E é tudo mentira, como aconteceu na vida de José.
É tudo mentira. Ela faz ali uma jogada. Ele não quis, ela com raiva. Mas, Raquel, tem gente que faz isso literalmente, irmãs. Tem gente que é dessa natureza. Não se engane, amada igreja. Não se engane. Afasta. Aparta-te dos tais. Ah, eu vou tentar desmascarar. Deixa sair com Deus. Deixa sair com Deus. Às vezes em ambiente de empresa, a moça quer o moço. Às vezes é uma mulher casada, é a mesma coisa de José. Aí fica assediando o rapaz, gostou do rapaz, às vezes é um rapaz mais novo. Um rapaz até de boa aparência, porque José ali tinha uma boa aparência. Moço bonito, alto, formoso. Às vezes em uma empresa, vamos para um ambiente de empresa, irmãs, e ela assediando, e o rapaz sabe que ela é casada, não quis nada, às vezes é um rapaz íntegro, um rapaz inteligente, e não quer nada com aquela mulher, porque é uma mulher comprometida, e ele decide no coração dele. Ele foge daqui, foge dali, foge. A mulher com raiva, como ela já assediou muito, ela acha até que ele vai falar com os patrões, com os chefes. Ela já se antecipa. Isso acontece em ambiente de trabalho, acontece em todos os ambientes. Em ambiente de trabalho acontece dessa forma. Isso acontece ainda hoje, irmãs. Essa é uma das estratégias dos narcisistas. Não tenha pena. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E ela vai lá se antecipar. Ah, porque o fulano deu em cima de mim que eu já não aguento mais. Irmãs, é tudo mentira. Olha como eles mudam. E ali começa a propagar, ó, falar para um, para outro. Daqui a pouco a empresa inteira está sabendo. E é tudo mentira. Como foi no caso de José. Ela se antecipou e foi lá. Como ele largou a capa para lá? Ó, aqui está a prova. Irmãs, uma pessoa dessa não fica impune, não. Pode até se dar bem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas... E hoje eu estava vendo aqui no meu devocional, amada igreja. Você vê o caráter pulando agora para Davi. Ele teve condições de fazer justiça com as próprias mãos na vida ali de Saul. Algumas vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi e ele não fez justiça com as próprias mãos. E muitas das vezes na nossa vida Deus entrega o inimigo assim, ó, na nossa mão. Tu sabe de tudo, tu tem informações necessárias. Você sabe muitas das vezes os pontos fracos, os erros, os acertos. Para entregar a pessoa. Mas quando você se cala e confia na justiça divina, o que isso se reverbera para Deus? Que o nosso nível espiritual aumentou e que nós estamos prontos para ir para o próximo nível de espiritualidade. Deus, ele vê as nossas atitudes mediante aos testes que ele permite com que nós venhamos a passar. No caso lá de José, ele foi preso, mas havia um propósito. E no caso de Davi fugiu muito de Saul para não ser morto. E nem ele sabia o porquê que Saul fazia isso. Primeiro, fazia parte do treinamento de Deus, porque Deus não exalta ninguém do nada. Deus é sábio, Deus prepara.
antes de colocarem um patamar alto. E segundo, para ver o caráter, para forjar, ver qual é a posição, o posicionamento de Davi, se ele realmente iria confiar na justiça divina ou dar vazão à carne, a fazer justiça com as próprias mãos. O fato é que ele confiou no Senhor e deixou que Deus se encarregasse disso. E muitas das vezes é muito sábio e isso demanda um nível de maturidade muito grande, confiar que Deus faz justiça. Deus faz justiça. Ele faz justiça. Então, voltando ao assunto, narcisistas, eles têm essa característica de mudar. Peça a Deus o dom do discernimento de espírito. Essa classe de pessoas, elas são ótimas em atuação. Tem várias máscaras. Eu não sou autoridade no assunto, mas um pouco que eu busquei informação e que eu aprendi, em que houve uma desconfiança e eu tive certeza e comprovação. Algumas características são essas. Eles mudam quando não conseguem. Quando observam que a vítima percebeu qual a estratégia do que eles se utilizam, eles invertem. E ali criam coisas mirabolantes. Irmã Raquel, Quando eles percebem que você percebeu que eles não são aquilo que você pensava, eles invertem. E ali, irmãs... Mas Raquel, o que eu posso fazer então? Orar, jejuar, pedir o dom do discernimento de espírito e se afastar, não tentar desmascarar, porque é perda de tempo. A pessoa pode falar assim: não, mas você está enganada, você se enganou. Não, mas são excelentes atores e atrizes. Irmã Raquel, Então, em nome de Jesus, não podemos ser elásticos, frágeis e permitir. Não, mas não tem problema. A Bíblia diz: apartai-vos dos tais. Aparta, foge da aparência do mal. Tá bom? Deus abençoe. Queria saber aqui a tua opinião. Paz.